Oi, pessoal da TV Abralha, eu sou Amanda Vieira e hoje estou aqui com o Dr. Roberto Luiz da Silva, que é médico hematologista e coordenador do Serviço de Hematologia e Transplante de Medula Óssea do Hospital 9 de Julho da Rede DASA. E hoje nós vamos falar sobre os efeitos colaterais no tratamento de linfoma. Olá, doutor Roberto, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é o linfoma. Prazer estar aqui novamente com vocês, a TV Abralha, né? Infelizmente, não pessoalmente, né? Assim, mas estamos juntos, continuamos juntos, né? Então, para explicar um pouquinho o que é o linfoma é considerado uma doença linfoproliferativa. Proliferativa significa que ela aumenta a produção de células do tipo linfócitos. Isso aí ocorre normalmente no sistema linfático. Assim como a gente tem um sistema venoso, um sistema arterial, nós temos um sistema linfático que tem 3 funções, tá? Uma função é drenar das vísceras dos tecidos líquido, a linfa. Outra é retirar também dos tecidos e vísceras as gorduras, os ácidos graxos. E a terceira é a produção de células de defesa do organismo, os linfócitos, os monócitos e os plasmócitos, que são responsáveis pela produção de anticorpos e defesa do organismo. Por um motivo qualquer, pode ser desencadeado um processo de proliferação ou através de uma infecção viral, pelo Epstein-Barr vírus ou qualquer outro vírus, ou através de substâncias químicas, substâncias tóxicas, você tem uma produção anormal, a formação de um clone, e aí inicia-se a doença linfoproliferativa, ou linfoma, que pode ser vários tipos de linfomas. O tratamento é algo muito individual, né? E vai depender também do subtipo do linfoma, certo? Quais seriam os protocolos padrão para o tratamento do linfoma, doutor? Então, Amanda, na verdade, não existe protocolo padrão. Existem vários tratamentos que vão desde a simples observação clínica até tratamentos de ponta, tá? Então, por exemplo, tem linfomas que são linfomas de baixo grau de malignidade, são linfomas que a gente chama de linfomas indolentes. Normalmente, esses linfomas a gente só observa, não faz nada. É difícil, né? O paciente, às vezes, saber que tem um linfoma e que não vai tratar. Ele vai ficar sendo observado. Mas, a depender do tipo histológico, ou seja, você faz uma biópsia, leva uma microscopia e faz um estudo daquele material, você consegue definir melhor o tipo histológico e depois você faz um estadiamento clínico. Você vai ver aonde esse linfoma está. Ele pode estar só num local, por exemplo, no pescoço, ele pode estar nas virilhas, né, na região inguinal, no abdômen, no baço, no cérebro, em qualquer outra região. Então, você vai depender muito do estadiamento clínico e do tipo histológico. Normalmente, nos linfomas, ditos linfomas não Hodgkins, você costuma tratar com quimioterapia e imunoterapia. Um clássico é o R-CHOP, conhecido como R-CHOP. No caso do linfoma de Hodgkin, o ABVD é a quimioterapia de escolha. Em uma pesquisa que a Abralha realizou com mais de 1.300 pacientes de linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, um efeito colateral muito apresentado foi a falta de libido. Por que isso acontece? Como a gente pode driblar esse efeito? Bom, a falta de libido é uma complicação muito comum nos pacientes que são submetidos à quimioterapia, e não só por linfoma, tá? Por outras quimioterapias, principalmente as quimioterapias para câncer ginecológico, você tem uma diminuição da libido, né? A quimioterapia em si, por si só, ela pode levar a alterações hormonais, tanto no homem quanto na mulher, diminuindo a testosterona, que é um hormônio que apresenta-se bastante no homem, mas também na mulher, e que, quando você tem reduzido as taxas de testosterona e de um outro hormônio chamado DHEA, você tem aí uma diminuição da libido. Mas acontece também que, às vezes, muitos pacientes, principalmente as mulheres, né, quando recebem quimioterapia mais intensamente, elas entram numa menopausa precoce. E aí, então, você também diminui a libido. E algumas alterações morfológicas na mulher costumam acontecer. Uma delas é o ressecamento vaginal, né? Então, o ressecamento vaginal causa uma complicação que chama dispareunia, que é dor à penetração durante o ato sexual. Isso também dificulta, diminui a libido. Você me perguntou o que eu sugiro para driblar esse efeito colateral, né?
driblar isso não é fácil, não. É uma ação bastante importante. A primeira coisa que tem que ser feito é ter uma relação médico-paciente boa. Tá? Você tem que ter confiança no seu médico para você falar desse problema para o seu médico, que você está com diminuição da libido. Então, muitos pacientes eles têm vergonha de dizer isso para os médicos. Tá? E muitos médicos, às vezes, eles não têm a ação de proatividade para poder questionar o paciente sobre isso. Né? Então, a primeira coisa a ser feita é essa relação. Muitas vezes o médico, né, ele pede uma ajuda psicoterápica, né, um psicólogo para acompanhar o caso. E lembrando que esses pacientes eles estão sendo tratados juntamente com uma equipe multidisciplinar, né, uma equipe multidisciplinar com enfermeiro, terapeuta ocupacional. Então, tem vários profissionais envolvidos, fisioterapeutas. Então, é importante que o paciente fale para essa equipe o que ela está sentindo, para que a equipe possa se ajudar de alguma forma a driblar esse procedimento. Então, existem várias formas. Uma das formas é desfocar da doença. Então, atividade física. Atividade física é muito importante, fazer atividade física, exercícios, fazer com que a cabeça da pessoa desfoque da doença. Isso é de fundamental importância também. E, às vezes, você precisa utilizar, lançar mão de atitudes terapêuticas. Então, algumas mulheres necessitam repor hormônios, recolocar hormônios de forma medicamentosa, a utilização de hormônios ou de lubrificantes vaginais pode ajudar, tá? E, às vezes, também, hoje nós temos a aplicação de laser terapia com CO2, né? A laser terapia local, você rejuvenesce e tira a toxicidade celular. Tá? E, fora isso, a junção com a equipe multidisciplinar é de fundamental importância, né? Para que a pessoa desfoque da doença, né? E possa trabalhar um pouquinho mais coisas lúdicas, né? Dançar, cuidar do corpo, né? Passar cremes, utilizar lenços especiais, né? Fazer como se diz, o make-up, né? Fazer com que a maquiagem, o serviço de maquiagem, utilizar armamentos para poder se sentir melhor e melhorar a autoestima. Você está gostando deste conteúdo? Não esquece de se inscrever no canal da Abrale para ficar por dentro de todos os vídeos que ainda estão por vir. Tem muita coisa sobre o mundo do câncer. Doutor, outros efeitos colaterais que também apareceram bastante foram a chemobrain e a falta de fertilidade, a perda da fertilidade. O que a gente pode falar sobre esses dois? O chemobrain, de fato, é um problema que também foi muito negligenciado por muitos médicos, tá? Que é a chamada névoa cerebral, ou seja, pacientes que são submetidos à quimioterapia, por ação direta da quimioterapia no sistema nervoso central, no cérebro, eles acabam tendo uma dificuldade de raciocínio, uma dificuldade de concentração, lapsos de memórias. Isso é muito frequente nos pacientes que estão recebendo quimioterapia, em especial nos pacientes com linfoma que recebem quimioterapia do sistema nervoso central. Eles recebem, nós falamos que chama MADIT, que é uma quimioterapia que a gente injeta na coluna para poder atingir o sistema nervoso central, e isso faz com que intensifique esses sintomas. É de fundamental importância que se tenha aí uma atenção médica, tá? Não só uma atenção psicoterápica, mas às vezes medicamentosa. Então, se você tem, por exemplo, um paciente que é um engenheiro e que deixa de fazer as suas funções e está diminuindo a sua capacidade de trabalho, às vezes você precisa utilizar alguns medicamentos. Você tem medicamentos que hoje fazem com que o cérebro entre em maior atividade. Uma delas, só vou citar um nome aqui, a Ritalina, né, que é utilizado para aquelas crianças que têm déficit de atenção, pode ser utilizado nos pacientes que têm esse quadro clínico. Assim como também alguns antidepressivos também podem ser utilizados, minimizando. Não é que vai acabar com esses sintomas, mas vai minimizar e fazer com que as pessoas possam ter uma vida um pouco mais adequada, uma vida sem tanto sofrimento relacionado ao tratamento. Você perguntou da infertilidade também, né? Isso, que a perda da fertilidade é um efeito colateral comum nesse tratamento. Então, a infertilidade vai depender muito da intensidade da quimioterapia. Então, para muitas quimioterapias habituais de linfoma, você tem temporariamente
uma perda da fertilidade, mas depois retorna. Tá? Então, a ação da própria quimioterapia pode lesionar a parte germinativa, tanto do homem quanto da mulher, e com isso diminuir a fertilidade. Tá? Mas é recomendado para os pacientes que estão em tratamento quimioterápico que evitem a gravidez durante o tratamento, até porque você não sabe os efeitos que a quimioterapia vai causar, né? Mas em quimioterapias mais intensas, tipo aquelas utilizadas em transplante de medula óssea, ou resgate de linfoma, ou de doença de Hodgkin, aquelas tipo ECHAP, quimioterapias mais intensas, sim, pode levar à esterilidade. Tá? Então, é aconselhado, é de bom alvitre que antes de começar o tratamento quimioterápico, que se converse esses riscos com o paciente e que se proponha ao homem a criopreservação dos espermatozoides e na mulher a criopreservação dos óvulos. Tá? Obviamente, isso vai depender muito da emergência, porque existe, às vezes você consegue um tempo para fazer essa criopreservação. E às vezes você não consegue porque o risco é muito maior do que o benefício. E aí você tem que começar a quimioterapia, infelizmente. No meu caso, eu consegui, né, fazer o congelamento dos óvulos, deu tempo, tive tempo hábil para isso. E não precisei deles porque eu engravidei. Voltou, depois que eu terminei a quimioterapia, eu consegui engravidar sem utilizar esses óvulos. Quanto ao transplante de medula óssea, quais são os efeitos colaterais esperados? Agora sim, essa pergunta é bem ampla, viu, Amanda? O transplante de medula óssea, a gente tem dois tipos, né? O autólogo e o alogênico. No transplante autólogo, todas essas complicações que nós falamos de tratamento para a doença linfoproliferativa, linfoma de Hodgkin, não Hodgkin, você pode ter. Né? Ou seja, você está usando uma quimioterapia em altas doses, uma quimioterapia muito maior do que a quimioterapia de tratamento. Então, todos esses riscos que a gente falou aí atrás, todas essas complicações, elas são ainda mais exacerbadas. Tá? No caso do transplante alogênico, soma-se ainda outras complicações, tá? Porque durante o tratamento você ainda usa imunossupressores, que todas as drogas imunossupressores, ciclosporina, metotrexate, tacrolimus, todas essas drogas, elas têm efeitos colaterais também, tá? E no transplante alogênico, onde você utiliza a medula de um doador, que pode ser aparentado da família ou não aparentado de um banco de medula óssea, você ainda tem risco de ter a doença do enxerto contra-hospedeiro, que pode ser aguda ou pode ser crônica. E a doença do enxerto contra-hospedeiro, quando os pacientes têm, infelizmente, graças a Deus, não é um número muito grande que se tem, mas quando se tem a doença do enxerto contra-hospedeiro, ela pode ser trabalhosa e pode atrapalhar muito a qualidade de vida dos pacientes, tá? Então, a doença do enxerto contra-hospedeiro aguda, né, você tem lesão de mucosa, você tem lesão cutânea, lesão no fígado, lesão em várias regiões do corpo. E a crônica, você tem lesões sequelares importantes, né? Você pode ter distrofia das unhas, a gente fala de distrofia ungueal, você pode ter alteração da pele, alteração cutânea, alteração dos cabelos ficarem finos, você pode ter várias lesões que variam de grau de intensidade, tá? E o que é pior é que quando a gente vai usar os tratamentos para essas complicações, podem levar a outras complicações também. Tá? Então, o transplante de medula óssea tem uma série de complicações, tá? Relacionadas ao tratamento e que deve também e merece toda aquela atenção que nós falamos da quimioterapia convencional, da equipe médica também, e passa por uma relação médico-paciente muito importante para poder ter uma percepção e tentar minimizar os efeitos dos pacientes. Tá? Sim, no meu caso, eu tive a doença do enxerto contra-hospedeiro no pulmão, no fígado e na pele, né, que é o que a gente trata até hoje. E um dos medicamentos que a gente usa é o corticoide, que acaba, né, gerando um ganho de peso. O que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos? Eles são temporários, a longo prazo? O que a gente pode falar sobre isso? O corticoide, né, ele é um desses imunossupressores que eu citei para você, que é utilizado na complicação da doença do enxerto contra-hospedeiro, tanto aguda quanto crônica. Ele tem uma série de efeitos colaterais. Ele é chamado mineralocorticoide, tá? Então, o efeito que você está citando, que é o inchaço, o edema, é um
que menos preocupa o médico, porque tem muito mais outras complicações, né? Obviamente, para uma mulher, uma moça bonita como você, certamente ficar inchada, né? A gente costuma dizer que os pacientes ficam com cara daquele biscoito traquinas, né? Que fica redondinho, né? Então, de fato, para as mulheres, os homens, que acaba tendo um efeito importante. Mas existem outros. O mineralocorticoide, ele tira cálcio dos ossos, pode dar osteoporose, ele dá hipertensão arterial, ele pode dar diabetes, né? Então, o corticoide tem um monte de efeito colateral. O ideal é que se utilize e se chegue à dose mínima necessária o quanto antes. Tá? E para alguns pacientes que vai usar cronicamente o corticoide, você selecionar corticoides que tenham menor efeito mineralocorticoide. Então, com isso, você vai ter menos efeitos colaterais. Infelizmente, esses corticoides que têm esses efeitos, eles não têm na rede pública. Você não consegue eles na rede pública e só aqueles pacientes que têm condições de comprar podem fazer o uso dele. Né? E ele diminui um pouco, não significa que a pessoa não vai ter efeito colateral, ela pode continuar tendo efeito colateral, mas vai ser bem menos do que os tradicionais corticoides. Tá? Agora, uma coisa muito importante é que qualquer paciente que usa cronicamente corticoide, ele tem que fazer atividade física. É fundamental que se faça bastante atividade física, porque quando você faz atividade física, você perde sódio. E quando você perde sódio, você não retém água. Então, você não incha tanto. Então, a atividade física é muito importante, sem falar de que, às vezes, a pressão que você faz, algum tipo de uma caminhada ou uma corrida que você possa fazer, você diminui também a retirada de cálcio dos ossos. Então, a atividade física, para quem toma corticoide cronicamente, é de fundamental importância, Amanda. Importante o senhor falar sobre isso. É sempre uma análise, né, do risco-benefício. A gente precisa cuidar de uma parte e tomar cuidado com esses efeitos colaterais. Qual que é a importância de um bom manejo desses efeitos, levando em consideração a qualidade de vida do paciente? Eu diria, Amanda, que é de fundamental importância uma boa relação médico-paciente. Para você ter um tratamento adequado, né, você tem que ter uma relação médico-paciente. Existem duas coisas importantes. Você tem a simpatia, que é o paciente gostar do seu trabalho, daquilo que você faz, né? E você tem a empatia, que é o médico se colocar no lugar do paciente, tá? Nós médicos precisamos exercer cada vez mais isso, essa empatia. Quando a gente se coloca no lugar do paciente, você minimiza o quanto pode os efeitos colaterais de todo esse tratamento. Sim, eu tenho o privilégio de ter essa boa relação. O Dr. Roberto é meu médico, então eu queria agradecer, além da sua participação aqui com a gente na TV Abrale, por toda a atenção que você me dá e para todos os seus pacientes. Ele é aquele médico que, quando você não faz o que ele pediu, ele manda mensagem no sábado à noite para saber se você está bem. É desse nível que o Dr. Roberto trata a gente, e eu gostaria muito que outros médicos pudessem aprender com você todos os dias, para que outros pacientes tenham o privilégio que eu tenho de ter você como médico. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado. Caso o senhor queira fazer mais alguma consideração sobre o assunto do linfoma, dos efeitos colaterais. Eu quero agradecer a TV Abrale, né, por mais uma vez me convidar a participar da TV Abrale, né, que eu acho muito importante para a formação, para a orientação dos pacientes, né. Parabenizo vocês pelo grande trabalho e pela audiência da TV Abrale. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para que outros pacientes, outros médicos tenham acesso a esse conteúdo. E a gente precisa seguir driblando esses efeitos colaterais, mas sem parar o tratamento, porque é muito importante e o câncer não espera. Muito obrigada.